Bom dia, amada igreja. A graça, a paz e o amor do nosso Deus esteja presente em nossas vidas e em nossos corações nessa manhã. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Todos encontraram? Amém. Números capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante deles falai à rocha e dará a sua água, assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos a uma palavra de oração, queridos. Senhor nosso Deus, eis que aqui estamos diante da Tua palavra mais uma vez, nesta tarefa tão maravilhosa, honrosa de pregarmos a palavra, de proclamarmos as boas novas do Cordeiro. E aqui estamos nós, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador que sou, tem misericórdia do povo, também pecador que é. E nós precisamos que o Senhor fale conosco, ministrando-nos ao coração, dá-nos a conhecer a Tua vontade e mercê de Tua palavra. Tudo o que aqui for falado, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém. O título do sermão dessa manhã é Cuidado com a rocha. Cuidado com a rocha. Antes de entrarmos no texto lido propriamente dito nesta manhã, eu gostaria de chamar a atenção para a forma que o cristão deve olhar para o Antigo Testamento, da forma que o cristão deve entendê-lo. Em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 20, a palavra do Senhor diz que nós somos edificados na doutrina, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É interessante que a ordem estabelecida no texto, somos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. A ordem correta talvez fosse: somos edificados na doutrina dos profetas e dos apóstolos, porque os profetas vieram primeiro, que na realidade tudo redundaria na pedra angular que é Cristo. Mas não, a ordem está correta. Somos edificados na doutrina dos apóstolos e profetas. Por quê? Porque hoje nós olhamos para os profetas, olhamos para o Antigo Testamento, lemos Moisés, que não houve profeta segundo foi Moisés.
olhando pela doutrina dos apóstolos, que no final de todas as coisas é o próprio fundamento, a pedra angular, Cristo Jesus. Então, Jesus é a nossa chave hermenêutica, a nossa chave de interpretação para o Antigo Testamento. Ao olharmos para o Antigo Testamento, olhamos para Jesus, por meio de Jesus. Amém? Então, tomando isso como parâmetro, vamos entender como Moisés lia melhor, como Paulo lia Moisés. 1 de Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4, diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está lendo Moisés, entendendo que tudo que era trazido ao conhecimento do povo de Israel apresentava Cristo. Nós estamos agora voltando para o texto de Números, do capítulo 20. Nós estamos diante de uma situação. Entenda. O povo de Israel passou 40 anos peregrinando naquela região desértica, que na realidade era composta por 4 grandes desertos. Ao norte, o deserto de Zin, com a letra Z. Ao sul, o deserto de Sin, com a letra S. Ao meio, o deserto de Parã, e à esquerda, o deserto de Sur. O povo ficou peregrinando entre esses desertos. A passagem bíblica lida nesta manhã aconteceu no deserto de Zin. Eles estavam mais ao sul, próximos do Sinai, ou de Horebe, se você assim também quiser chamar. São 2 nomes para o mesmo monte. E o povo chegou ali, não tinha água para beber, e contenderam com Moisés e com Arão, e começaram a perguntar: vocês nos trouxeram para cá para que nós morrêssemos de sede, nós e nossos animais? E Moisés ficou muito irritado com isso. E nós queremos, dentro desse contexto, entender que Moisés e Arão conduzem o povo para a presença de uma determinada rocha que havia no Horebe, não é? E nós entendemos, ao ler Paulo, que a rocha era Jesus. Diga comigo: a rocha era Jesus. Então, nós estamos diante da rocha Jesus. Amém? Importante para que você entenda onde nós queremos chegar. Mas, primeira lição que nós queremos trazer nessa manhã: cuidado, podemos estar falhando na mesma prova. Cuidado, podemos estar falhando na mesma prova. Não foi a primeira vez que o povo de Israel havia ficado sem água, sedento, no deserto. A primeira vez ocorreu em Êxodo, no capítulo 17, versículos de 1 a 7, nós não vamos ler, porque não teríamos tempo para isto. Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 7, depois você pode ler em casa. Na mesma situação, só que em um deserto diferente. Lá em cima, no deserto mais ao norte, no deserto de Sim, na região de Cádiz, também não havia água para beber, o povo com muita sede pedia água para Moisés e Arão, ao ponto de quererem até apedrejar Moisés. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor fala a Moisés: Moisés, toma o bastão que você feriu o mar, vai até a rocha. Havia uma determinada rocha, que nós entendemos que essa rocha era quem? Jesus. Vai até a rocha e fere a rocha. Quando você ferir essa rocha, a rocha vai verter água, e essa água saciará a sede do povo. E assim Moisés fez. Feriu a rocha com a vara, ela verteu a água e o povo se dessedentou. Amém. Foi o primeiro erro, a primeira falha. Agora nós estamos na mesma condição, todavia num deserto diferente, passando pela mesma prova. E da mesma forma o povo de Israel contende contra Moisés e contra Arão e fala a mesma situação. A primeira vez ocorrera há quase 40 anos atrás, há pouco eles haviam saído do Egito, da escravidão. E agora eles estavam na mesma prova e erravam da mesma maneira, contendendo contra Moisés, pecando contra o Senhor. Será que
é só Israel que também erra sucessivamente na mesma prova? Será que no lugar da nossa prova, será que também nós não temos falhado? Nós não temos agido de maneira completamente incoerente ante a revelação que temos recebido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quais as provas da tua vida? Talvez o Senhor tenha te conduzido ao deserto de Sim, ou ao deserto de Zim, e agora Ele te confronta consigo mesmo, é hora de confiar no Senhor. Ou será que nós não iremos confiar no Senhor e vamos contender mais uma vez com Moisés e com Arão? É interessante que se passaram quase 40 anos. Ler do engano é entender que ao passar dos anos nós vamos aprimorar a nossa fé, nós vamos melhorar, porque nós vamos, entre aspas, evoluir na nossa fé. Se nós não nos aplicarmos ao conhecimento do texto sagrado, se nós não caminharmos com o Senhor Jesus, nós iremos reincidir nos mesmos erros, nas mesmas falhas, falharemos na mesma prova. E nós sabemos que o fito da prova não é que nós sejamos reprovados, pelo contrário, porque não nos vem provação que seja maior do que a que possamos suportar. Como você tem se portado, querido irmão, no dia da tua prova? Como você tem se portado? Como você tem aceitado, como você tem visto a prova do Senhor em sua vida? A segunda lição que nós queremos trazer nesta manhã: cuidado, podemos estar condenando quem Deus quer salvar. Repito, cuidado, podemos estar condenando quem Deus quer salvar. A palavra do Senhor diz, no versículo de número 9 do capítulo 20, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Até aí tudo bem, porque eram 3 especificações para que a determinação do Senhor fosse cumprida, que ele tomasse a vara, não mais aquela vara que feriu o mar, mas a vara que floresceu. Reunissem o povo, e assim ele fez, mas no terceiro quesito ele falhou. O terceiro quesito consistia em falar a rocha. Em fazer o que, queridos? Falar a rocha. Mas o que faz Moisés? Moisés e Arão, diz a palavra do Senhor. O que Moisés fala: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair desta rocha água para vós? O que Moisés faz? Primeiro ele julga o povo. Ele se assenta como juiz e julga o povo, mas em momento nenhum o Senhor havia lhe ordenado que o fizesse, que julgasse o povo. Quem deu a Moisés a condição naquele momento de exercer juízo sobre o povo de Deus? Ninguém. Não foi Yahvé que fez isso. Mas Moisés o fez porque entendeu que o povo era rebelde, e de fato era rebelde. Mas se nós fôssemos observar o texto lá de Êxodo, no capítulo 17, o povo estava com sede da mesma forma que aqui agora. Da mesma forma com sede. Mas naquela ocasião, Alain, não houve da parte do Senhor uma palavra de juízo para o povo. Houve misericórdia. Ora, se havia didática para o povo, também haveria de haver didática para Moisés. E agora, mais uma vez, estavam na mesma condição. E Moisés, tendo aprendido a lição primeira, de que Deus foi misericordioso quando o povo estava sedento, agora Moisés se cinge de juiz e julga o povo, o condena, dizendo rebelde. Não foi isso que o Senhor fez. Em ato contínuo, a palavra do Senhor diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. A rocha não poderia ser ferida novamente, porque a rocha, aprendemos que é Jesus. E a rocha só é ferida uma vez, porque tipificava a sua morte na cruz do Calvário. Não outras vezes, mas Moisés, por causa de sua ira com o povo, fere novamente a rocha. Queridos, se nós queremos justificar os nossos pecados, porque fomos tomados de súbito por uma força de ira ou algo que o pareça. A nossa ira não justifica o nosso pecado. A nossa falta de entendimento, por causa da nossa ira, não justifica o não obedecermos à palavra do Senhor.
Moisés não era juiz, não neste momento. Yahvé era o juiz de seu povo. E às vezes nós agimos também assim. Ao olharmos para a igreja do Senhor, nos assentamos como Moisés, enquanto juiz, e queremos julgar, e vamos dizer, a igreja não é digna de mim. Então eu vou deixar de participar da igreja, vou deixar de participar do corpo de Cristo, eu vou ficar só, vou viver uma vida isolada. Talvez, se pudéssemos, então, iríamos morar num monastério para vivermos isolados e viver uma vida apenas de contemplação. Mas não é para isso que o Evangelho veio, e não foi assim que o Senhor nos chamou. A nossa ira não justifica o nosso pecado, e nem pode fazer que o nosso coração seja obtuso ao ponto de não entendermos a voz do Senhor e de não lhe obedecermos à palavra. Terceira e última lição que eu gostaria de trazer nesta manhã. Cuidado, estamos sujeitos às consequências do nosso juízo. Cuidado, estamos sujeitos às consequências do nosso juízo, do nosso julgamento. A palavra do Senhor diz, no versículo de número 12, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. O que aconteceu, queridos? Claro que o corolário da missão de Moisés e de Arão seria entrar na terra de Canaã com o povo de Israel. Claro que sim. Vocês podem imaginar a cena? Depois de cumpridos todos os mandamentos, observados todos os ditames do Senhor, Moisés e Arão, Moisés já de ditosa velhice, e Arão mais ainda, porque era mais velho que Moisés, entrando com o povo em Canaã, vencendo a primeira batalha, a batalha de Jericó, e todas as outras que viessem à frente. Imaginem como seria. Mas por causa da desobediência, eu quero que você vire uma página da sua Bíblia aí comigo. Capítulo 20, capítulo 20, versículos 22 em diante. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, pois fostes, Arão e Moisés, rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma, Arão, a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Hor. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolher a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subir ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Quero que vocês vejam essa cena. Por causa do pecado da rebeldia, a rebeldia naquele momento não era do povo, porque Deus não estava reputando ao povo a sua rebeldia, mas estava usando de misericórdia. Os rebeldes foram Moisés e Arão. Agora veja a cena, Moisés se aproxima de Arão, no monte Hor. Arão já sabe o que vai acontecer, e Moisés começa a tirar a estola sacerdotal, a sobrepeliz, ou seja, todos os paramentos sacerdotais, tirando dele e colocando em seu filho Eleazar, que iria assumir o sacerdócio no lugar de Arão. Cada peça que estava sendo tirada e sendo colocada em Eleazar. Imagine o coração de Moisés, e imagine também o coração de Arão, aos olhos de seu filho Eleazar. Triste essa cena, não é? Muito triste. Agora, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 34. A partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de frente de Jericó,
E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, seu servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou, ou seja, o Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. O que a palavra está dizendo? Antes morrera Arão no Monte Or, e agora no Pisga morre Moisés. Há uma consequência quando nós julgamos. Essa consequência, você pode dizer assim: mas pastor, se aplica a mim? Claro que sim. Entenda, a história do povo de Israel atravessando o deserto é a história da igreja. E é muito claro fazer essa análise. Lemos o texto lá em 1 Coríntios, do capítulo 4. Paulo está falando aos coríntios. Quem eram os coríntios? Eram gregos, não eram do povo de Israel. Mas ele fala assim: os vossos pais, coríntios, morreram no deserto. Como assim? A história da igreja. Quando nós vemos os erros de Israel, são os erros da igreja. Você compreende? Assim que nós aprendemos na palavra do Senhor, assim que nós ensinamos, há consequências. E quando nós fazemos isto? Quando nós deixamos de proclamar o Evangelho. Nós estamos julgando e estamos dizendo: esse é rebelde, não merece receber a palavra do Senhor. Rebelde. Não, esse aí pode. Esse, geralmente é um amigo, é um familiar. Não, esse aí não é rebelde não, tanto assim que eu não posso lhe pregar a palavra, então vou me dedicar, vou me esforçar para evangelizá-lo. Todas as vezes que nós não pregamos a palavra, nós estamos ao lado de Moisés e de Arão, classificando as pessoas como rebeldes. Quero concluir esse sermão dizendo para você, meu querido, minha querida, nós estamos diante da rocha, que é Jesus. Havia uma tradição em Israel que dizia que em determinados lugares diferentes, em todos aqueles desertos, eles viam a mesma rocha. A mesma rocha. E Paulo, buscando dessa tradição e a explicando à luz de Moisés, do Pentateuco, ele diz: essa rocha era Cristo. E nós estamos diante dessa rocha, como iremos nos comportar? O que iremos fazer? Será que nós estamos com Moisés, segurando sua mão e ferindo a rocha segunda vez, terceira vez? Uma única vez a rocha foi ferida. E a Bíblia diz, quando a rocha foi ferida no seu lado, dali verteu da ferida sangue e água. João capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber dessa água nunca mais tornará a ter sede, e do seu interior fluirá uma fonte para jorrar para a vida eterna. Olha como você se porta diante dessa rocha. Que o Senhor possa falar mais alto em seu coração, no nome de Jesus. Curve sua cabeça, queridos. Senhor nosso Deus, eis aqui a Tua palavra pregada nesta manhã. Aplique, Senhor, em nossas vidas. Aplique aos nossos corações e mostre-nos, ó Pai, a importância de sermos fiéis na evangelização. Quando nós não evangelizamos, somos juízes, classificando as pessoas como rebeldes, indignas de receber a Tua palavra. E quem somos nós para fazer isso, Senhor? Não podemos. Perdoa nossos pecados, Senhor. Que nós possamos nos portar diante da rocha que é Cristo, com temor e tremor, obedecendo integralmente a sua palavra. Moisés não te santificou, Senhor, momento em que não te obedeceu. E o Senhor se santificou a si mesmo, mostrando-lhes o que é obediência, que culminou com a morte de Arão e a morte de Moisés. Eu te peço nesse momento, a mesma misericórdia que o Senhor usou para com o seu povo, usa também para conosco, para com a minha vida, a vida do meu irmão e da minha irmã, para com essa igreja, para com a sua igreja sobre a face da terra. Faz assim, Senhor. Oramos no nome de Jesus.
Amém.